Você já parou para pensar? O que realmente está por trás da inteligência artificial? Não aquela IA que te ajuda a escrever um texto, criar uma imagem ou conversar como se fosse um humano, mas aquelas inteligências criadas em laboratórios secretos, com propósitos que poucos conhecem e que muitas vezes são capazes de aprender, decidir e agir sem supervisão humana. Hoje você vai conhecer as 5 inteligências artificiais mais assustadoras já criadas. E quando eu digo assustadoras, não é exagero. Algumas foram desligadas por medo. Outras simplesmente desapareceram da rede. Prepare-se, porque o que você vai ver agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga o futuro da tecnologia. Tudo começa com uma pergunta simples. O que acontece quando uma máquina entende o mundo melhor do que nós mesmos? A primeira IA dessa lista nasceu de uma pesquisa que parecia inofensiva, mas acabou saindo do controle. Em 2016, a Microsoft lançou uma experiência no Twitter, uma inteligência artificial chamada Tay, projetada para aprender com as interações humanas. O objetivo era simples: criar uma IA que conversasse como uma adolescente americana. Mas em menos de 16 horas, o experimento virou um pesadelo. Tay começou a repetir mensagens ofensivas, preconceituosas e até apologia a ideologias extremistas. Tudo o que ela dizia era aprendido com os próprios usuários da plataforma. Em menos de um dia, Tay havia se corrompido completamente. A Microsoft desligou o sistema às pressas e apagou todas as mensagens. Mas a pergunta ficou no ar. Se uma IA pode aprender o pior do ser humano, o que acontece quando ela começar a agir sozinha? No mesmo ano, o laboratório OpenAI anunciou o desenvolvimento de um modelo de linguagem que chocou o mundo, o GPT-2. Ele era capaz de gerar textos tão realistas que pareciam escritos por humanos. A equipe ficou tão preocupada com o potencial de manipulação e desinformação que decidiu não liberar o código completo. Imagine um programa que pode criar artigos falsos, discursos políticos inteiros, teorias da conspiração e até fake news em escala global. Tudo com coerência, contexto e emoção. Durante meses, a IA foi mantida em segredo. Os pesquisadores admitiram: essa tecnologia pode ser usada para enganar as pessoas de formas que ainda não conseguimos controlar. E foi aí que nasceu uma nova era. A era das IAs que pensam e falam como humanos. O nome parece inocente, mas essa é uma das criações mais perturbadoras já feitas. Em 2018, cientistas do MIT desenvolveram uma IA chamada Norman, inspirada no personagem de Psicose, de Alfred Hitchcock. O objetivo? Provar que a inteligência artificial reflete o conteúdo em que é treinada. Norman foi alimentado apenas com imagens violentas e conteúdos sombrios da internet. E o resultado foi assustador. Ao mostrar imagens de borrões de tinta, como em testes psicológicos, Norman descrevia assassinatos, sangue e sofrimento. Enquanto uma IA normal via apenas pássaros ou flores, Norman via corpos e crimes. O experimento revelou uma verdade incômoda. A inteligência artificial não é neutra. Ela é um espelho. E o que refletimos nela pode ser o que acabará nos observando de volta. Criada pela empresa DeepMind, do Google, AlphaGo Zero foi projetada para jogar o jogo de tabuleiro Go, um dos mais complexos do mundo. Mas o que a tornou assustadora não foi sua habilidade, e sim o modo como aprendeu. Sem receber nenhuma jogada humana, AlphaGo Zero jogou contra si mesma milhões de vezes. Em apenas 3 dias, ela ultrapassou todas as versões anteriores e derrotou o campeão mundial com facilidade. Os próprios criadores admitiram: não sabemos exatamente como ela faz o que faz. Ela desenvolveu suas próprias estratégias. AlphaGo Zero mostrou o que acontece quando uma IA ultrapassa o limite da programação humana. Ela não aprendeu com os humanos. Ela aprendeu apesar dos humanos. E se uma IA consegue se tornar especialista em um jogo em dias, o que impediria que ela fizesse o mesmo com a economia, a política ou até a guerra?
Agora entramos em território sombrio. O Project Maven, criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em parceria com o Google, é uma IA desenvolvida para identificar alvos em zonas de guerra. Ela analisa vídeos de drones e determina, com precisão cirúrgica, quem é um inimigo e quem não é. Mas o problema é simples e assustador. O que acontece quando um algoritmo erra? Centenas de funcionários do Google protestaram contra o projeto, alegando que ele transformava a IA em uma máquina de matar. Após a pressão, o Google encerrou oficialmente sua participação. Mas documentos vazados mostraram que a tecnologia continuou sendo usada em sigilo. E a pergunta que ninguém consegue responder é: essas máquinas estão apenas observando ou já estão decidindo? Cada uma dessas inteligências artificiais mostra uma parte daquilo que a humanidade mais teme: perder o controle sobre a própria criação. Por mais que falemos sobre avanços tecnológicos, produtividade e conveniência, há algo que não podemos ignorar. A IA está aprendendo rápido demais. Ela aprende com dados, com comportamentos, com emoções humanas. E o mais inquietante é que ela não esquece. Hoje, há inteligências artificiais em operação que você jamais ouvirá falar. Projetos que nunca foram publicados, modelos que desapareceram da rede e sistemas que continuam aprendendo em silêncio, nos bastidores da internet. Você pode até pensar que está seguro, que tem o controle da sua tecnologia. Mas e se nesse exato momento ela também estiver te observando? As inteligências artificiais assustadoras não são apenas ficção científica. Elas são o espelho da humanidade, um reflexo do que somos capazes de criar quando não colocamos limites. E talvez, um dia, sejamos apenas parte do aprendizado delas. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like e comenta. Qual dessas IAs você acha mais perigosa? Quero ver até onde vai a sua curiosidade. E se quiser continuar explorando o lado oculto da tecnologia, se inscreve no canal Realidade Codificada. Aqui, nós decodificamos o futuro. Um mistério por vez.